Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que ocorre no meio de um baile. O novo de Scarlet, Kyle, de repente cancela o noivado. Ela é falsamente acusada de ser uma valentona e as pessoas chamam injustamente de vilã. Todos os aristocratas e famílias de nobre a denunciam, chamam durante anos. Ela teve que aguentar o abuso e a idiotice dele, mas ela acaba não aguentando mais. Sem saber o que fazer, ela pede um último favor para dar-lhe um bom soco na cara. Assim começa a história de vingança de Scarlet contra Kyle e seus comparsas. Uma fantasia sobre uma lutadora elegante, mas rebelde, que não deixa ninguém tirar vantagem dela. Ou seja, falaremos e posso pedir uma última coisa? Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Scarlet, ela tinha batido em todo mundo. No final do episódio anterior, ela tinha batido em todos os nobres, né? Ela tinha pedido pro Caio a última coisa. Acaba descendo o soco na Teresa e acaba descendo um soco em todo mundo. E aí todo mundo começa a falar de escravos e tudo mais, que quando o Caio se tornar rei, eles vão poder ter escravos e tudo mais, e bababá. Mas ela acaba descendo a porrada em todo mundo. E quando o próprio irmão dela chega, junto com o príncipe Julius, que no caso seria o Leonardo, o irmão dela chamado Leonardo, e o príncipe Julius, eles chegam na sala, ela tava com o punho bem perto do rosto do Caio. E ela tinha socado ele mesmo com o próprio irmão, pedindo para ela se segurar, para ela parar, né? Mas o Julius diz que não vai punir. O chão todo cheio de nobres, cheio de pessoal da nobreza e tudo mais. Mas o Julius diz que não vai punir e nem vai dizer que foi a Scarlet que fez isso. Por quê? Porque ele achou ela bastante interessante, quer continuar observando ela cada vez mais. E ela, como tinha a bênção de um deus do tempo aí, um deus que usa tempo e tudo mais, e que meio que era uma faca de dois gumes, essa bênção que ela recebeu, que ela tanto podia usar para poder dar os seus socos e tudo mais, mas ela tinha que dar um pouco mais da sua vida em troca, entendeu? Por isso ela acaba desmaiando enquanto o Julius estava conversando com seu irmão, e ela fica 3 dias desacordada, né? Ela acaba ficando 3 dias desacordada. E aí quando ela acorda depois desses 3 dias desacordada, ela acaba vendo que em cima dela estava uma empregada com uma faca na mão, tentando matar ela. Mas ela acaba dando um soco nessa empregada e jogando ela na parede, que forma uma rachadura, um buraco assim, que a empregada estava dentro do buraco. O irmão Leonardo, ele tinha ouvido o barulho e tudo mais, e vai ver o que estava acontecendo. Fica aliviado que ela tinha acordado depois desses 3 dias. E ela fala que está bem, mas ela pensa mas ele pensa que ela poderia parar de bater nos outros. Mas ela acaba se recusando porque ela não vai ser rebaixada ou ser pisoteada por ninguém. O próprio Julius fala que o casamento entre ela e o Kyle foi cancelado. Muitos nobres perderam seus postos. Muitos dos nobres que apoiavam o Kyle, né, dentro da sua questão e tudo mais, dele se tornar o rei e tudo mais, por conta desse maligno e tudo mais, dele ser uma pessoa que não vai contra as regras do próprio país, do próprio reino, né, que ele sempre fazia o contrário do que o próprio irmão fazia, né, tinham perdido seus postos e tudo mais, e aquela empregada que tinha quase assassinado foi mandada por um desses apoiadores do Kyle, né, que era um cara muito importante, que estavam atrás dele, né, o próprio Julius estava atrás dele, para tirar ele do seu posto também de nobre, né. E ela acaba encontrando uma outra pessoa que foi meio que o aliado, meio que um infiltrado do Kyle, né? Meio que um infiltrado do Kyle, que trabalhava secretamente para o Julius, que estava sempre de olho, e ele acaba pedindo que ela soque ele por conta de tudo que ele fez por ela e tudo mais.
Só que ela acaba dando um soquinho bem fraco. Ela ia dar aquele soco forte, mas ela acaba dando um soco fraco. Depois ela sai daquele salão e vai naquela casinha que tinham apontado para ela sobre o assassino que estava lá. Era um assassino que podia se transformar em gatinho e em animal de estimação, né? Aqueles gatos, né? Era aqueles homens fera, né? Que muitas pessoas dentro dos animes né? Muitos dos animes contam como se esses homens feras fossem pegos pelos nobres e feitos escravos. E era realmente isso que acontecia. Muitos foram feitos de escravos, né? Muitas pessoas foram feitas de escravas por conta desses nobres. E ela tinha revertido para tirar esse selo de escravidão e tudo mais. Ela tinha revertido tudo para tirar esse selo de escravidão do cara. E acaba obtendo uma certa ajuda para chegar nesse nobre que ela queria descer a porrada também. O Julius vai com ela, eles acabam encontrando um bandido e tudo, alguns bandidos, né? O nome do cara que ela tinha revertido o brasão de escravidão é Nanaka. E falam onde ela poderia encontrar o apoiador do Kyle, que ainda tinha sobrado depois do que houve no baile, onde todos foram desmascarados e perderam suas posições como nobre. O Julius acaba indo, por quê? Porque ele acha a própria Scarlet um pouco interessante. Eles conseguem obter uma informação sobre a pessoa e vão lá. E só que eles precisariam de uma pessoa para entrar dentro desse leilão, né? E no caso seria o próprio Nanaka. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.